Olá, tudo azul com você? Hoje vamos ter um bate-papo legal muito especial com Simone Bittencourt. Ela que nesta semana está lançando o seu mais novo livro, Deixe-me Ir, Diário de uma Peregrina. Neste bate-papo de hoje, ela vai nos falar de uma viagem muito especial que ela fez para a Índia. Vamos lá? Enquanto viaja pela Índia, Simone mergulha em seu passado espiritual, acessando memórias remotas e, ao mesmo tempo, tomando consciência dos chamados que vibram em sua alma hoje. À medida em que caminha por entre experiências de transcendência e encontra gurus e sábios, a autora nos conduz a uma viagem espiritual, nos instigando a ir além, a ultrapassar nossos medos e lançarmos-nos na grande aventura que é a vida. E no nosso bate-papo legal de hoje, estamos recebendo Simone Bittencourt. Como vai, Simone? Boa noite, Sérgio. Tudo ótimo. Um enorme prazer estar aqui com você. Muito bom mesmo. A Simone Bittencourt é terapeuta holística e em seu consultório ela passa a maior parte do seu tempo. Ministra workshops e palestras de crescimento pessoal, sempre buscando conduzir as pessoas a um despertar interior, a uma vida mais harmoniosa e feliz. Ela é autora do livro Paixão pela Vida. Simone Bittencourt recentemente esteve na Índia e o nosso bate-papo legal de hoje é justamente para saber como foi. E aproveito para começar perguntando para Simone. Simone, foi a sua primeira viagem para a Índia? Não, Sérgio. Na verdade, minha primeira viagem para a Índia foi há 20 anos atrás. Foi em 1998, de 98 para 99. Depois eu voltei em em janeiro de 2019 e depois dezembro de 2019. Foram 3 viagens. Que maravilha! 3 viagens para a Índia. E eu sempre ouço colegas, amigas falando que querem viajar para a Índia, principalmente pela imagem de um país exótico, multicolorido e muito intenso quanto à espiritualidade. A Índia é exatamente assim, Simone? Olha, eu acho que a palavra intenso é exatamente a palavra que define a Índia, porque ela não é intensa só em espiritualidade, ela é intensa em tudo. Todas as cores são intensas, né? As diferenças são intensas, os cheiros, os sabores, tudo na Índia é intenso. É um mundo à parte. Realmente, assim, a imagem que nós temos aqui, né, no Ocidente da Índia, não vou dizer que seja exatamente como é lá, mas tem um grande peso, porque tudo lá é over. Você, quando vai para a Índia, tem que ir disposto a conhecer um novo mundo. E a população da Índia, ela é receptiva com estrangeiros? Eles te receberam de que forma? Muito bem. E eles têm uma característica muito interessante, porque eles são muito curiosos. Todas as pessoas que viajam para a Índia relatam isso. É uma população muito curiosa sobre a nossa vida aqui no Ocidente. Porque do mesmo jeito que para nós, né, eles são interessantes, eles são diferentes, a cultura é diferente, para eles nós somos os diferentes. Então, quando a gente está caminhando na rua, a gente chama muita atenção, porque a pele é diferente, o tipo de roupa, eles batem o olho e sabem que é estrangeiro. E eles vêm ao nosso encontro. É quase impossível caminhar
por uma rua na Índia sem que alguém te aborde, né, para perguntar de que país você é, o que você faz, quanto você ganha. É uma pergunta que eles fazem muito comumente. E é muito natural para eles perguntar isso, não tem sentido de ofensa como teria para nós aqui, né? E eles adoram nos levar à casa deles, oferecer o que eles têm de melhor, nos servir os alimentos que tiverem. Isso é assim, em toda parte da Índia eu senti essa receptividade. É muito prazeroso a forma como eles nos acolhem. E você se sentiu segura andando pelas ruas, pelas cidades da Índia? Muito, né? Existe uma situação, né, muito específica na Índia, porque ela é considerada um dos principais países de estupros de mulheres. Então, sempre que a gente fala que vai sozinha para a Índia, as 3 viagens eu fiz sozinha, uma delas eu fiz com meu filho, mas que tinha 15 anos, né? Então, a responsável era eu. As pessoas sempre falam para mim: nossa, Simone, mas você não tem medo de ir sozinha para a Índia? Olha, Sérgio, nas 3 vezes que eu estive lá, eu não tive medo. Porque, lógico, a gente tem que tomar alguns cuidados. Uma mulher não anda sozinha à noite de forma alguma. Então, quando escurecia, eu imediatamente voltava ou para o hotel ou para as homestays, né? Homestay é um sistema de hospedagem em casas de família, que é normalmente onde eu opto ficar, porque a gente acaba fazendo mais parte ali do dia a dia, da vida real. E aí os próprios donos das casas davam as dicas de onde era mais perigoso, onde eu não deveria ir, mas eu não tive nenhum problema. Todas as 3 vezes eu fui e voltei sã e salvo. Olha, que legal. E como é que é a infraestrutura da Índia? Transporte, luz, água, como é que é tudo isso lá? Isso é um outro mundo, isso é uma outra realidade, né? Porque assim, o transporte, você tem, tudo na Índia é extremo, como eu falei, né? Então você tem as classes altas, muito altas, que você tem carros maravilhosos, Mercedes, BMWs, né? E você tem a grande massa da Índia, que é uma classe média baixa e miserável. E aí eles andam naqueles tuk-tuks, que são aquelas motos, né, que ela é adaptada, então o carinha está ali dirigindo a moto e atrás tem um banco que leva 2, 3 pessoas e ela é fechadinha, como se fosse um carrinho mesmo, mas é uma motocicleta. Então, o transporte na Índia, ele é basicamente feito em tuk-tuks, em trens, só que os trens, eles são mega lotados, porque a Índia é muito populosa. Então, quando a gente pega um trem, você tem quase que a opção de ir sentada dentro do trem, ou pendurado na janela, ou sentado em cima do trem. Então, quando você entra e se senta, você olha na janelinha aqui, você vê várias pernas, porque as pessoas viajam normalmente, né? Não é nem surfando, elas vão acomodadas, sentadas em cima dos trens. Então, tudo é muito populoso, tudo é muito cheio, os ônibus são precários. São ônibus, quando a gente pega um ônibus intermunicipal, né, são ônibus que não são exatamente confortáveis, são ônibus bem antigos, que aqui para nós, né, há muito tempo, quando eu morei em São Paulo, quando tinha greve, né, de transporte, apareciam aqueles ônibus clandestinos, né, que eram bem velhos, né, e é mais ou menos isso que a gente pega na Índia normalmente. Então o transporte tem essa característica, que eu não vou dizer que seja precária, mas é peculiar. Tá? Agora, o que mais chama atenção para nós é a dificuldade com banheiros. É? Porque é muito interessante. Assim. Primeiro, por uma questão cultural. Né? Para o indiano, ter banheiro dentro de casa é uma coisa muito recente. Nas cidades maiores, nas cidades mais modernas, todo mundo tem seu banheiro. Mas se você vai para a Índia rural, ou se você vai para as favelas, né, por exemplo, dentro de Mumbai, que é uma cidade imensa, uma das maiores cidades da Índia, você tem a maior favela da Ásia, que se chama Dharavi. Tem milhões de pessoas vivendo na favela. E ali não tem banheiro. Para cada 1.800 pessoas, você tem um banheiro.
porque eles consideram, primeiro, impuro, espiritualmente impuro. Então, na cultura tradicional indiana, você tem que ter um banheiro fora de casa. Então, eles usam um banheiro ao ar livre, né, o banheiro, né, simbolicamente. Eles dizem assim, para que eu vou ter dentro da minha casa um lugar impuro se eu tenho toda a floresta para isso, vamos dizer assim. Então, tradicionalmente, nas zonas rurais, as mulheres, principalmente, acordam de madrugada, antes dos homens, para irem juntas fazer a toalete, né, embaixo das árvores. Não se tem um sanitário dentro de casa, porque é considerado impuro. Nas cidades grandes já não é assim. Mas mesmo nas cidades onde a gente tem os banheiros, são poucos os banheiros ocidentais, que a gente chama, que seria esse vaso sanitário que a gente conhece. Tradicional. Né? Tradicional. É aquele tradicional banheiro turco, sabe? Que é um buraco no chão e um lugar para apoiar os pés. Então isso já é um choque cultural, porque a gente já não tem muito hábito de usar esse tipo de banheiro. E o detalhe que a gente não pode deixar de contar é que não se tem papel higiênico, né? Isso não se usa na Índia. Não? Não. Bem, não resisto à pergunta. E aí? Então, ao lado desse sanitário, né, turco, você tem uma torneirinha, né, uma torneira baixa e um baldinho de plástico. E é com aquilo que as pessoas se viram. Entendi. E elas se limpam só com a mão esquerda. A mão esquerda é considerada impura. Você jamais pode tocar alguém com a sua mão esquerda, porque ela é usada para fazer higiene. Entendo, é uma outra cultura, outra vida, outro momento ainda da Índia, né? Simone, eu queria mostrar algumas fotos para você, aliás, fotos que você me enviou, para você contar um pouquinho da história dos momentos dessas fotos. Vamos ver? Vamos embora! Bom, essa foto que você colocou aí é uma foto que eu gosto muito, né? Porque é a foto de um elefante que foi tirada num santuário de elefantes em Trivandrum. Trivandrum é uma cidade no sul da Índia. E esse santuário é um lugar muito bacana, porque não é um lugar para turistas andarem em cima de elefante, nada disso. É um lugar para resgatar animais que eram maltratados em circos, que foram abandonados, e reintegrá-los à natureza. Então nós podemos observar os elefantes, mas nós não interagimos com eles, justamente para que eles tenham cada vez menos contato com o ser humano e estejam prontos para voltar para a natureza. E essa foto também interessantíssima, é uma mão, é uma pintura, o que é, Simone? Essa é a minha mão, né, que é uma tatuagem de rena, que é algo bastante comum na Índia. As mulheres fazem essa tatuagem constantemente, e essa pintura é feita à mão, né, na rua. Aí eu estou no meio da rua, e o artesão, vamos dizer assim, o tatuador, né, ele pega um bastãozinho de rena e ele faz toda essa renda nas mãos da gente, sem nenhum molde, à mão livre, e em menos de 15 minutos essa pintura está pronta. Bastante interessante. Que linda foto, e o trabalho do artesão, né? E dura uns 15 dias, mais ou menos. Depois vai desbotando e desaparece. Taj Mahal Hotel. É um hotel chiquérrimo que tem em Mumbai. Essa foto eu estou no Portal da Índia, que fica em Mumbai. O Portal da Índia ele foi construído em homenagem à rainha da Inglaterra. Só que ele não aparece aí na foto, ele está bem diante de mim. E atrás de mim é o Taj Mahal. O Taj Mahal é um hotel que tem uma história interessante, porque é um hotel de 5 estrelas, 6 estrelas até, e ele foi construído por um indiano que era uma pessoa abastada e que tentou se hospedar em um hotel do país e foi negada a sua hospedagem porque só britânicos podiam se hospedar lá. E ele então prometeu que ele faria um hotel muito mais chique do que aquele que tinha negado a hospedagem dele, e ele construiu o Taj Mahal, que é um verdadeiro palácio. É um hotel assim, fora dos padrões do que a gente possa conhecer.
E esse hotel foi alvo do ataque terrorista que teve na Índia em 2008, acho que foi 2008, onde explodiu uma bomba e matou vários, né? Uma pessoa entrou atirando lá dentro, explodiu uma pequena bomba e entrou metralhando os turistas que estavam lá dentro. Ele foi reconstruído, tanto que ao redor dele a gente não consegue chegar na porta. A segurança é muito bem feita e a gente tem que manter uma certa distância, só entra realmente quem é hóspede. Muito interessante. Vamos ver mais uma foto. 3 macaquinhos num banco, muito bonitinhos os macaquinhos aqui, cada um muito atento, observando alguma coisa. Fala um pouquinho dessa foto, Simone. Então, macaco é algo que tem em todos os lugares da Índia, né? Nas ruas, em todos os lugares. E essa foto foi tirada num parque que fica em Mumbai, é o Sanjay Park, e foi muito interessante até esse momento, porque eles são muito espertos, e eu estava caminhando, eu estava com uma mochila pequenininha que eu costumo levar, e era horário de almoço, eu não tinha comido nada, eu abri minha mochila e peguei um snackzinho, um pacotinho de castanhas que eu tinha levado. E a hora que eu tirei o pacotinho da bolsa, os macacos parece que saíam de todos os lugares, Sérgio. Vieram para cima de mim para roubar o meu lanche. E era o único lanche que eu tinha, porque aquele parque não tinha como comer ali, não vendia nada, né? Certo. E eu não queria entregar o lanche para eles. Aí eu joguei de novo o snack dentro da mochila, fechei a mochila, mas um macaco maior aí dessa imagem, ele saiu para buscar a gangue dele. E aí, em menos de 5 minutos, eu estava cercada por uns 10 ou 12 macacos, todos pulando na minha direção, querendo a minha mochila. E aí? Eu tive que ser ajudada por um guarda do parque, que por muita sorte, graças a Deus, estava por ali, viu a cena. E ele veio e ele foi afastando os macacos, porque ele falou para mim, não adianta mais, se você pegar o saquinho e jogar para eles vão achar que tem mais dentro da tua mochila. Sim, verdade, verdade. E aí ele teve que me ajudar a afastá-los e eu literalmente saí correndo. Esse é um lugar fantástico, esse é o Matri Mandir, que fica em Auroville. Auroville é uma cidadezinha, vamos dizer assim, um vilarejo, construído há 50 anos atrás por Mira Alfassa. Mira Alfassa, ela é conhecida como a mãe. Ela era uma filósofa, né, que tinha um trabalho conjunto ali com Sri Aurobindo, que é um mestre muito conhecido na Índia. Os dois trabalhavam juntos. E ela projetou uma cidade que seria a cidade do futuro, vamos dizer assim. Primeiro, a forma arquitetônica da cidade, ela foi toda projetada em forma de espiral. Então, quando você tira uma fotografia aérea da cidade, você vê como se fosse uma galáxia. Que interessante. É maravilhoso. Uhum. E esse ponto, ele é exatamente o centro da cidade, de onde tudo surgiu. Essa bola dourada, ela é feita de pastilhas de ouro, ouro mesmo, tá? E dentro dela, uma vez por dia, às 9 horas da manhã, ela abre, parece uma nave espacial, ela abre uma porta e a gente pode entrar e fazer um trabalho de meditação lá dentro. É um lugar maravilhoso também no sul da Índia. Muito lindo. Vamos para outra foto. E essa foto é lindíssima também, um barco, atrás uma construção, cidades. Temos um cachorro latindo e faz parte do bate-papo legal falar sobre animais também. É o seu cachorro primeiro, antes de falar da foto? Sim, agora quem está latindo é a Mel, a minha vira-latas. Eu tenho duas, tenho uma vira-lata e uma pincher. E agora é ela que está fazendo um pouco de barulho aqui fora. Que legal, muito bom, né? Ter animais é uma coisa maravilhosa. Agora, maravilhosa também essa foto. Fala um pouquinho dela pra gente. Esse é o lugar mais emblemático da Índia, é o famoso Rio Ganges. Então, são embarcações. Eu estava num outro barquinho quando eu tirei essa foto, estava num barco semelhante a esse. E o Rio Ganges é o mais curioso, o mais conhecido, vamos dizer assim, da Índia, né? Que é um rio considerado sagrado.
E ali essas construções são construções muito antigas, porque essa parte do Ganges ela fica em Varanasi. E Varanasi é a cidade mais antiga do mundo. Interessantíssimo isso. As construções, as ruas são preservadas como eram, nem sei há quanto tempo atrás, há milênios atrás, né? E o rio Ganges é um rio bastante poluído, muito poluído. A gente não pode, nós como estrangeiros que não temos ainda todas a imunidade, vamos dizer assim, né, para o rio, a gente nem põe a mão na água. Mas as pessoas ali tomam essa água, tomam um banho no rio, é ali que as pessoas são cremadas. Então tem toda uma história ao redor do rio Ganges. Quem morre em Varanasi e é cremado no rio Ganges, de acordo com a crença hindu, é liberado de todos os seus pecados, de todos os seus karmas e vai direto para o céu. Olha que interessante. Mais uma foto. Conta um pouquinho o momento dessa foto, Simone. Então, esse foi um momento muito gostoso, porque foi exatamente no parque onde estavam os macaquinhos, né? E esse parque, essa ilha, foi na ilha Elefanta, em Mumbai, e é uma ilha que a gente pega uma balsa, né, para poder atravessar até ela, e essa balsa, ela leva mais ou menos 1h e pouco de viagem. Eu estava sozinha, e essas pessoas todas estavam ali, eu era a única estrangeira no barco, e como eu falei para vocês, né, o indiano é muito curioso. Elas começaram a puxar assunto, só que ninguém falava inglês, né? Elas só falam hindi, que é a língua local, e eu não falo absolutamente nada de hindi. Né? Esse senhor que está na frente, em pé, ele era o único que arranhava o inglês. E ali, através dele, a gente foi tentando se comunicar. Elas queriam saber por que eu não usava sari, né? Elas queriam saber se eu era casada e qual era o símbolo do casamento para nós, porque assim como nós aqui usamos aliança para mostrar que somos casados, lá é diferente. Lá elas pintam a raiz do cabelo de vermelho, tem um colar que indica que são casadas, pulseiras específicas, tal. E ali elas começaram no barco, né, trocar ideia comigo, fazer perguntas sobre o meu dia a dia aqui, como que era para uma mulher viajar sozinha, porque para elas isso é impensável. A mulher na Índia não tem liberdade, né, como nós temos. E acabamos fazendo amizade. Então, durante o passeio do parque, elas pediam toda hora para a gente tirar fotos juntos, porque é muito interessante para eles levar para a família foto com estrangeiros. Muito tá? É uma coisa muito curiosa para a família indiana. Como foi esse momento e o que significa essa foto? Então, isso é o rio Ganges, né, que a gente acabou de ver na outra foto. E essas escadarias são o que eles chamam de ghats, porque existem várias escadas que dão acesso à margem do rio. Certo. E cada escada, que são os ghats, cada ghat é específico. Então tem a escadaria onde as pessoas tomam banho, que é aí onde você está vendo essa foto. Tem outra escadaria onde os corpos são cremados, outra escadaria que funciona como lavanderia, né? E assim por diante. Então elas são bem próximas uma da outra, tá? Mas são dezenas de ghats, é imenso o rio, né? Se não me engano, são 80 e poucos ghats. E cada uma tem uma atividade específica, e essas pessoas estavam tomando banho. E é muito curioso, porque assim, ele é um dos rios mais poluídos do mundo, né? Então, teoricamente, se você toma banho ali, você sai mais sujo do que você entrou. Entendo. Né? Uhum. Porém, para as pessoas é um banho de purificação. Certo. Então, se você toma banho no rio, seus pecados são lavados. Eu não tive coragem de deixar meus pecados lá. Tá certo. Esse é o rio Ganges também, certo. Porém, não mais em Varanasi. Aí eu já estava em Rishikesh, que fica nos pés do Himalaia, e é onde tem a nascente do rio Ganges. Então, olha como a água é diferente. A água aí é limpíssima, né? Onde nasce o rio sagrado. Entendo. Uhum. E essa carruagem, ela representa o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é escritura indiana, assim como nós temos no Ocidente a Bíblia, né? Lá eles têm o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é uma escritura que a história dela se passa em uma batalha. E essa carruagem é a carruagem principal ali da batalha do Bhagavad Gita. E o rio Ganges lá é uma experiência incrível, porque ali sim dá pra gente entrar, né? Ou melhor, daria, porque eu estive lá no inverno
e aos pés do Himalaia você pode imaginar como esse rio estava gelado. Mas mesmo gelado, as pessoas tomam banho nele. Essa foto aí em Varanasi é num templo budista, em Sarnath, que é um vilarejozinho ao lado de Varanasi. E Sarnath é onde Buda fez o primeiro discurso dele, então é considerado um lugar sagrado, o primeiro discurso depois que ele se iluminou. E essa imagem que está no fundo é uma imagem de Buda, que nessa posição ela não parece tão grande, mas ela tem quase a altura do Cristo Redentor, é que ela é no nível do chão. Incrível. Tá? Uhum. Mas ela é imensa. E esse córregozinho, vamos dizer assim, uma fontezinha, onde eles colocam as flores de lótus, que representam toda essa sacralidade ali aos pés de Buda. É uma região toda voltada para o budismo, porque a Índia ela tem regiões bem específicas, né? A maior parte dela é hinduísta e tem esses nichos budistas dentro da Índia. Esse templo fica em Trivandrum, sul da Índia. É um templo que tem a maior riqueza da Índia, né? As joias, os bens que estão guardados lá são tão preciosos, né, que ainda não foram mostrados em sua totalidade ao público, de tanto medo que eles têm, de tão precioso que é. Só que nós, como ocidentais, não somos autorizados a entrar no templo. Só hindus podem entrar. Então esse ponto que eu cheguei aí é o limite para um estrangeiro chegar. Dali para frente, só hindus passam. Mas é um templo todo dourado, com uma iluminação assim maravilhosa. E quem entra sai embasbacado pelas riquezas que vê lá dentro. Mas como estrangeira eu não pude ultrapassar o portal. Certo. Bem, aqui você está de braços abertos, é o mesmo rio? Rio Ganges, é o mesmo rio. É o mesmo rio em Rishikesh, né, que é na nascente dele ali no Ganges. Olha o frio que estava. E isso é uma coisa interessante, Sérgio, porque essas fotos foram tiradas dentro do mesmo mês. Em uma delas você me vê, né, de manga curta, numa temperatura aí de 35, 38 graus, e 2, 3 dias depois eu estou aí a menos 6 graus. Porque entre o norte e o sul da Índia, a diferença de clima é muito intensa. O sul é sempre quente, então o inverno no sul vai de 30 a 40 graus. Imagina como é o verão, passa de 50 graus no verão. E o norte, que vai se aproximando das montanhas, que é bem pertinho do Himalaia, vai a temperaturas de menos 10, menos 15. Então é um contraste muito grande, por isso aí o Rio Ganges é gelado. E aqui o cavalo, que eu acho que é o cavalo do noivo, que você já me contou essa história, é isso? Isso foi uma coisa muito engraçada. Estávamos eu e meu filho nesse dia, e foi em Varanasi também, na parte nova, que Varanasi é dividida em Varanasi velha e nova. A velha é ali perto do Ganges, toda aquela região mais sagrada. E a nova é o que a gente entende mesmo por uma cidade normal, vamos dizer assim. E nós estávamos passando, né, de tuk-tuk pela nova Varanasi, quando de repente o tuk-tuk estacionou e falou pra gente: olha, se vocês quiserem ver um casamento indiano, está acontecendo aqui do lado. Porque as festas de casamento indiano duram dias, não é como aqui que dura algumas horas, né? Lá dura 3, 4 dias. E a festa começa com noivo e noiva separados. Mulheres festejam de um lado e homens festejam do outro. E só no último dia que há um encontro. E a Índia ainda tem um número muito grande de casamentos arranjados. Muitas vezes os noivos só se conhecem na hora ali da celebração. E essa foto é do cavalo do noivo, né? E quando nós paramos o tuk-tuk, eu fiquei olhando meio de fora, mas logo que eles perceberam que haviam 2 estrangeiros curiosos, eles nos chamaram para participar da festa. E eles nos serviram o que eles estavam servindo ali no casamento, né? Nos apresentaram o noivo, e todo mundo queria pegar na mão da gente. Quer dizer, não é nem pegar na mão como cumprimento, porque o cumprimento lá é apenas o namastê. Queria tocar na gente, por curiosidade mesmo. E é uma festa muito bacana, porque tem banda de música tocando ali ao vivo, pessoas dançando, e as pessoas da rua começam a entrar e participar ali dos festejos.
Esses são os sadhus, né? Sadhus são os homens santos que vivem à beira do rio Ganges. E é uma coisa muito bonita, muito diferente para nós, porque são pessoas que deixaram tudo, que renunciaram. Essa roupa laranja que ele usa ali, né? A tanga dele é laranja. O laranja para ele significa ser um renunciante, aquele que deixou a vida para trás, essa vida que nós temos. E esses homens, eles não saem da beira do rio, eles literalmente moram ali. Ele só fica sentadinho ali, isso é um degrau pertinho da água, e as pessoas passam, deixam alguns donativos, deixam algum alimento, alguma coisa, ele só come aquilo que ele recebe, ele não pede, ele não é um pedinte, ele fica ali apenas em meditação, entoando seus mantras, fazendo suas orações, e se ele receber alimento ele come, se ele não receber ele não come. Mas ele passa a vida inteira sentado na beira do Ganges, porque o Ganges para eles, além de ser um rio sagrado, é uma deusa. Eles se referem ao Ganges como a mãe Ganga. Então eles têm uma reverência pelo rio como se eles estivessem diante de uma divindade. Então ele não sai do lado da mãe Ganga. Essa foto é em MacLeod. MacLeod é um lugar que tem uma história importante. É um vilarejo que faz parte de Dharamsala. Dharamsala é a cidade principal e é onde mora o Dalai Lama. Porque quando o Dalai Lama foi expulso do Tibete, né, o Tibete foi tomado pelos chineses e os chineses começaram a cometer violência, destruir os templos, e o Dalai Lama teve que sair fugido em uma madrugada, atravessar as montanhas de neve a pé, não só ele, como toda a sua comitiva, toda a sua comunidade, e eles foram recebidos da Índia. O Tibete faz fronteira ali com a Índia, e eles foram recebidos da Índia e foram alojados, vamos dizer assim, em MacLeod, que até então era só um vilarejo no alto da montanha, fica bem no Himalaia, e ali se formou a comunidade budista. Então essa foto é na casa do Dalai Lama, vamos dizer assim, no templo onde tem a habitação dele, né? E o frio ali é muito intenso, mas é muito intenso mesmo, porque a gente está no Himalaia. Então foi uma experiência magnífica, porque eu queria muito ver as montanhas de perto. E essa roda que está atrás de mim é uma roda de orações. Então a gente entra nesse local, a gente gira essa roda, ela é pesada, mas dá para girá-la com a mão. E acredita-se que à medida que a roda vai girando, ela vai emanando bênçãos, ela vai emanando o mantra Om Mani Padme Hum, mas não vai emanando como a gente imagina, né, que a gente ouça um som, a gente não ouve nada, tá? Simplesmente esses desenhos que estão nela, eles acreditam que irradia essa vibração do Om Mani Padme Hum. Então é uma roda sagrada, vamos dizer assim, para os tibetanos. Esse foi um encontro incrível. Esse senhor é um dos sadhus que vive à beira do Ganges. E enquanto eu caminhava por ali, eu fui tendo contato com vários deles, mas esse especialmente me chamou a atenção, porque era um homem muito feliz. Ele dava muitas gargalhadas, ele ria muito, né? E quando eu me aproximei, a gente se aproxima um pouco assim, receosa, porque alguns deles não gostam de contato com estrangeiros. E ele me recebeu, ele foi muito acolhedor comigo, e ele olhava para mim e ele ria, e eu dizia, por que você ri tanto? Ele dizia, por Deus, por Deus. Falei, realmente, né? Quem vive em conexão com Deus é muito feliz, tem que rir sempre. E aí eu me sentei do lado dele, ele fez uma bênção, né, ali em mim, me deu a bênção dele, me falou algumas coisas sobre Deus, sobre sua busca espiritual, e me reportou assim, a importância da gargalhada, a importância da alegria no caminho espiritual. Então foi um encontro breve, eu fiquei com ele ali mais ou menos 20 minutos, meia hora, mas que esse Sérgio eu não vou esquecer, porque ele me trouxe um bem-estar muito grande. Esse também. E eu queria que a Simone contasse um pouquinho também do seu trabalho, dos cursos, das palestras. Voltamos daqui a pouquinho, Simone? Voltamos, estou te aguardando.
Estamos de volta aqui com Simone Bittencourt, terapeuta holística. Eu queria que você falasse das suas atividades, palestras, cursos, atendimentos. Conta um pouquinho o trabalho tão bonito, tão importante que a Simone Bittencourt faz. Então, Sérgio, esse trabalho eu falo que é a minha vida. Meu trabalho é tão misturado com a minha vida que eu não tenho como colocar um limite até onde vai, né, o trabalho e onde começa a Simone. É tudo uma coisa só, porque eu sou totalmente apaixonada por essa busca de crescimento pessoal. Né? Eu creio, eu tenho muita certeza no potencial ilimitado que existe em todos nós. Então, além do consultório, eu me dedico a palestras, a workshops, a cursos, trabalho com empresas, né? E esse trabalho com empresas, por exemplo, é uma coisa curiosa, mais recente, porque cada vez está aumentando mais o número de empresários que estão tendo o que a gente chama de burnout, que é o momento que ele simplesmente entra numa depressão que ele explode, ele perde, né? Tem síndrome do pânico e outras coisas mais. E para evitar isso, as empresas estão se abrindo para um outro olhar, que é para o olhar da meditação, para o olhar do autoconhecimento, para esse olhar que até um tempo atrás era chamado de alternativo e que hoje já se sabe que ele é complementar, um olhar muito importante dentro da empresa. Então eu venho, né, trilhando esse caminho. E também eu trabalho nas redes sociais, né, que eu tenho sempre muitas postagens com pequenas palestras, com bate-papo, com lives. Agora na quarentena eu fiz live praticamente todos os dias da quarentena, gravando meditações para que as pessoas pudessem acompanhar ao vivo, enfim, uma variedade aí de assuntos, mas sempre voltado para essa busca da essência, para que as pessoas sejam mais felizes. Muito importante. E como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Simone? Olha, é fácil me encontrar, porque no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify, eu estou com o mesmo endereço, que é Simone Bittencourt, terapeuta. Eu acho que você está colocando aí já na telinha, na tela, né? Então, se você quiser em qualquer uma dessas redes, YouTube, Spotify, Instagram ou Facebook, é só você procurar Simone Bittencourt Terapeuta, que você vai encontrar podcasts, meditações, palestras e inclusive uma playlist específica no YouTube chamada Viagem à Índia, que tem várias filmagens, né, das experiências que eu passei por lá nas 2 últimas vezes que eu lá estive, porque a primeira vez em 98 a gente não tinha celular para poder registrar. É verdade. Simone Bittencourt, terapeuta holística, fiquei muito contente de tê-la conosco aqui no Bate-Papo Legal. Desejo que novos caminhos você encontre, volte várias vezes ainda para a Índia e descubra coisas tão maravilhosas como essas para trazer aqui e contar para a gente. Combinado, Simone? Combinadíssimo, Sérgio. Muito obrigada. Eu sou fã do seu programa, fã demais do Jornal Animal. Como eu disse, né, eu tenho 2 cachorrinhas aqui em casa, adoro bicho e sou fã. Então, fico muito grata por você ter me convidado, me aberto esse espaço. E quem quiser me escrever, me mandar mensagem, vou ficar muito feliz aí em compartilhar com as pessoas um pouco mais da nossa experiência. Muito obrigada, Sérgio. Parabéns. Muito obrigado. Um forte abraço, Simone. Namastê.